E Deus falou que é a partir de mim, né? Que a gente é um canal. E eu quero então compartilhar essa palavra que Deus tem derramado sobre a minha vida e que tem me feito refletir muito. Em Daniel 2, 21, 22, fala: Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas. Então, aqui essa palavra está falando sobre as estações, sobre o tempo de Deus em nossas vidas. E muitas vezes a gente está tão distraído, a gente está fazendo tantas coisas, que a gente não está parando para pensar: qual é o tempo em Deus que eu estou vivendo? Qual é o movimento? E eu quero dizer sobre a sua vida que a gente tem falado isso, o pastor Gabriel tem muitas vezes trazido sobre uma atmosfera espiritual, sobre um aceleramento, sobre um avivamento. E está disponível para todos nós. Realmente há uma atmosfera diferente espiritual, há um movimento. E nós precisamos ter esse entendimento nesse movimento que está acontecendo. E aí então Deus começou a ministrar o meu coração sobre esse tempo de despertar. A igreja precisa despertar. Está sendo disponibilizado para mim e para você. Mas aí a gente tem falado sobre tarefas, sobre um movimento humano, porque Deus faz o sobrenatural sobre a nossa vida. Mas nós precisamos fazer aquilo que é natural. Naamã, ele foi então direcionado a fazer uma tarefa, se banhar 7 vezes para receber a cura. Mas ele questionou: mas é tão simples. Não está aí a minha cura. Então, muitas vezes, Deus está nos direcionando a fazer coisas simples e nós estamos questionando. Mas a cura, a restauração, a transformação está nesse movimento. Deus quer ver o seu e o meu coração. E você parou agora uma pergunta para você: qual é a estação? Qual é o momento que você está vivendo na sua vida? Naturalmente, no processo de uma planta, existem 4 estações. Né? A gente está agora saindo do inverno, entrando na primavera. E eu, particularmente, eu gosto muito da primavera, né? Uma estação tão linda, onde a gente vê o florescer. E eu estava estudando, e o inverno, ele é uma estação onde é feito podas. E eu acho que profeticamente a gente pode pegar essas estações daquilo que Deus quer fazer. No inverno caem as folhas. Ali eu li também que é digamos assim, o período mais propício para fazer as podas, para que essa planta então possa se desenvolver. E muitas vezes nós também precisamos passar por esse processo, onde as folhas vão cair, onde nós vamos ser podados, onde a gente precisa tirar aquilo que não tem mais o porquê a gente carregar. Já não é mais o que Deus tem para viver essa nova estação. E aí tem o outono, que é uma fase de frutificar, o verão, o verão é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento da planta. Então já Deus constituiu as estações e acontece de uma forma natural. Na nossa vida também deveria ser de uma forma natural, a gente não ficar preso a uma estação específica, porque Deus quer desenvolver processos em nossas vidas. Então é um tempo de refletirmos. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é a estação? E Deus me deu aqui sentado, né? Que Deus está movimentando uma nova estação para as nossas vidas. E eu creio nisso e eu tomo posse que sim, há um movimento espiritual. Há realmente um derramar diferente sobre a nação, sobre o Rio Grande do Sul,
desde que veio essas enchentes, veio todas essas questões, já se falava que o povo gaúcho, ele precisava passar por um rompimento. E eu creio muito que está acontecendo isso. Essas convicções, muitas vezes, a falta de fé. Então, Deus está nos oportunizando. Salomão, ele fala do tempo, definindo como algo que não para. O tempo é crucial e determinante em nossas vidas. Então, o tempo, ele não para. Muitas vezes a gente para, mas o tempo não para. A gente deixa de frutificar, a gente deixa de florescer, a gente deixa de se desenvolver, mas o tempo não parou, o tempo passou. Em Eclesiastes 3, 1:8 fala: tudo tem um tempo determinado e há um tempo para se realizar o propósito aqui na terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. E é isso que Deus quer fazer no nosso coração. Estamos vivendo um tempo determinante e nós não podemos perder o time, essa atmosfera. E algo que Deus falou ao meu coração, que esse tempo é para pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, 10, 5, 8, sei lá, quanto tempo, e ainda não viveram esse sobrenatural, esse íntimo, esse profundo em Deus, que precisa haver um rompimento. É para aqueles que estão há pouco tempo na igreja, há meses, talvez alguém aqui está pela primeira vez. Essa palavra de Deus está sendo oferecida para você também. Então não podemos perder essa oportunidade. E então a gente precisa saber esse movimento. Davi, ele era para estar na guerra. Mas aonde ele estava? Em um período da vida dele, Davi era para estar na guerra. E aonde ele estava? Ele estava no palácio. Ele não estava obedecendo o tempo de Deus. Era tempo dele estar guerreando na guerra, mas ele estava no palácio. E lá no terraço, então, ele viu Betseba, a esposa de Urias. E ali começou uma sequência de pecados, por uma desobediência, por não estar alinhado àquilo que Deus tinha para a vida dele. Jonas, a gente tem falado muito nos últimos cultos, né? Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive, para pregar o evangelho lá naquele lugar. Mas aonde ele foi? Para Jope. Ele perdeu tempo, ele perdeu energia, ele perdeu dinheiro por não estar cumprindo e não estar no lugar que era para ele estar. Então, muitas vezes, nós estamos gastando tempo, energia, a gente está se desgastando, está exausto. Por quê? E agora vem algo muito precioso da parte do Senhor. É um tempo de alinhamento com o céu. Deus quer alinhar o nosso coração. Porque como é que a gente vai saber o tempo? É quando a gente tem intimidade com Ele. Quando a gente começa a ter experiências com Deus. E é esse movimento que Deus quer fazer, esse avivamento. E o que é um avivamento? É quando Deus começa a avivar dentro de nós, dentro do nosso coração. Ele começa a remover aquilo que não é para... Não compete mais, não é mais para carregarmos. Não faz mais parte desse novo tempo. Aquele dia, quando Deus me colocou no coração para vir ministrar, e Deus falou muito forte. Quais são as evidências de Cristo na sua vida? Porque muitos de nós, quando alguém pergunta, você é cristão? Sim, eu sou cristão, eu vou na igreja. Vir na igreja não te torna cristão, não me torna cristã. É as nossas atitudes. Quais são as evidências da minha e da sua vida? Quando as pessoas olham e vê, nossa, existe amor, existe compaixão.
existe uma palavra de renovo através da vida dessa pessoa. Ela é um canal de bênção. Isso é ser cristão, pequeno Cristo, é representar Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Mas a igreja está adormecida. A igreja está, muitas vezes aqui recebe, existe um movimento e se ajoelha, e ali tem uma experiência com Deus. Mas é a partir daqui. É a partir daqui. Lá na sua casa, é do lar, Deus tem falado muito ao meu coração. É do lar para o altar. E na conferência, na conferência que a gente foi lá em Itajaí, tinha um espaço que achei muito, muito legal, muito profundo, muito profético. E aí existia um espaço onde tinha vários desenhos, que se chamava Desenhos Proféticos. E a gente deveria ir ali, orar, e aquilo que batia os olhos, né? Então, era aquele desenho que Deus ia ministrar sobre as nossas vidas. E eu fui ali, e Deus batia o olho no relógio. E tinha outros desenhos que eu achei muito lindos, mas foi o relógio que Deus, eu bati o olho ali, mas na hora, né? Eu não entendi. Foi a partir dali que Deus começou a ministrar no meu coração. E hoje, não foi ontem, quando eu estava perguntando, Deus, mas me dá uma palavra em cima desse desenho. E o que tem a ver? Tempo. E Deus falou assim, filha, é porque você está atrasada em muitos processos do que eu quero fazer na tua vida. Isso gerou um temor muito grande no meu coração. E talvez você pode achar que Deus falou ao meu coração o que Ele quer movimentar. Então, mas ao mesmo tempo Deus me deu esperança. Há um aceleramento. Eu estou derramando sobre a tua vida. E sobre as nossas vidas. E Deus falou, é do lar para o altar. Aqui é só um reflexo do que nós vamos ser lá no nosso lar. Aqui nós vamos só refletir dentro da igreja. É do lar para o altar. Isso Deus falou muito ao meu coração e foi muito profundo. Então é um tempo onde Deus quer trabalhar o nosso coração. Quais são as mudanças que precisam acontecer? O tempo não para. E Deus quer, cada um de nós, cada um aqui nasceu com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Agora, todos vão viver esse propósito? Todos vão viver esse propósito? Mas nós vamos, amém? Amém, eu creio. E aí eu quero falar, porque Deus deu um título muito bonito, né? Uma nova estação. Mas a palavra vem como uma flecha. Porque não basta ter uma introdução, um título bonito. Precisa gerar transformação. Toda palavra, ela vem para gerar transformação no nosso coração. E essa noite, se você está aqui, é porque Deus te escolheu. Porque eu orei muito, Senhor, quais são as pessoas que é para receber essa palavra? E Deus falou para mim que teria pessoas que estão há muito tempo na igreja e que precisam viver um despertar. Tem pessoas que estão há pouco tempo na igreja e Deus está oportunizando um derramar. Tem pessoas que vão estar pela primeira vez na igreja e Deus está oportunizando também. E eu quero compartilhar então sobre um povo que, assim como eu e você, eu creio que Deus escutou o nosso clamor. O povo de Israel estava prisioneiro no Egito 400 anos. E Deus escutou o clamor desse povo que estava ali como prisioneiro, como escravo. E Deus levantou Moisés para ir libertar esse povo. Moisés, então, ele foi ali para, trazer esse povo para aonde que Deus, qual que era a promessa que Deus tinha para a vida deles? Qual que era a promessa? A terra prometida. Mas, para a gente viver as promessas que Deus tem,
Deus tem para mim e para você uma vida de desfrute. Deus tem para mim e para você a terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Não é um lugar onde é ausência de desafios, de dificuldades, mas é onde a gente sabe aonde está a provisão, aonde há fé, aonde há convicção, aonde há esperança. É esse lugar que tem reservado para mim e para você. Muitas pessoas estão deixando de desfrutar. Deus tem uma vida de desfrute aqui na terra, porque está esperando para chegar no céu. E eu também quero, e eu quero muito desfrutar no céu. Mas eu quero desfrutar aqui na terra também. Deus tem uma vida de desfrute aqui também. E aí então, o que esse povo, para ele chegar na terra prometida, ele precisava deixar? O que eu e você precisamos deixar para poder desfrutar de fato e de verdade? O passado, eles não poderiam ficar presos ao Egito, eles precisavam deixar o passado, eles precisavam deixar o pecado. E é difícil deixar o pecado, porque ele parece ser bom, mas as consequências dele é morte espiritual. Precisamos deixar a infidelidade. A infidelidade não é só conjugal, é a infidelidade com Deus, é a infidelidade com tantas questões que só você e eu sabemos diante de Deus. As crenças limitantes eles precisavam deixar, nós precisamos deixar para viver essa nova estação. A incredulidade, a falta de fé, porque se Deus disse que vai acontecer, se Deus disse que Ele tem as promessas, que Ele tem a terra prometida, que Ele tem propósito, Ele é fiel para cumprir. O que precisa é essa chama no nosso coração acender, essa fé. Nós estamos presos às circunstâncias. Não é mais tempo de ser cristão, onde a nossa fé é movida às circunstâncias. Se as coisas estão fluindo, o que estão acontecendo, Deus, eu creio em Ti, como Tu é bom. Agora, quando aparecem as dificuldades, os desafios, já a nossa fé é abalada. O que é isso? Não é isso que Deus tem para as nossas vidas? Uma fé movida às circunstâncias. Êxodo 16, 2-3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Que povo doido, né? Deus dando a provisão, Deus dando maná, e a nuvem durante o dia para eles não se queimar no sol, e de noite a chama para aquecer. Eles estavam vivendo milagres de Deus. Que povo doido, né? E olha só, murmurando. Esse povo está representando eu e você. Deus está dando, muitos milagres estão acontecendo, mas nós estamos com os olhos vendados. Nós não temos gratidão. Muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar o que Deus já está fazendo na minha e na sua vida. Então esse povo nos representa. Mas essa noite Deus nos chamou aqui porque Ele quer romper isso. Eu creio. E então, um caminho, esse povo, ele estava num caminho, vocês sabem quanto tempo eles poderiam, do Egito, aonde eles, no deserto, né, eles passaram pelo deserto, até a terra prometida, vocês sabem quantos dias? 11 dias eles poderiam estar na terra prometida. Eram 200 quilômetros. E quanto tempo eles ficaram? Eu não vou ficar no deserto. Deserto é um lugar de passagem. A gente vai passar pelas provações. A gente vai passar pelo deserto. Mas não é um lugar de morada. É um lugar de passagem. Então, que nós não sejamos orgulhosos. Que nós não sejamos como esse povo murmurador.
é mudança de mente, é mudança de cultura. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então Deus nos tirou do pecado, Deus nos tirou do mundo, mas muitas vezes o mundo não saiu de nós. E é esse processo que Deus quer fazer. Então Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloque a mão na sua mente. Eu creio que essa noite Deus está renovando a nossa mente, a nossa forma de ver, nossa perspectiva de vida. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós queremos ter uma nova mentalidade, uma nova forma de ver, uma nova forma, Senhor, de entender tudo aquilo que o Senhor tem feito, que os nossos olhos estejam sensíveis, Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Amém. Então, Deus está nos chamando para um alinhamento. E deixa eu falar algo para vocês, que lá no congresso, uma das preleitoras falou sobre o prumo. Vocês já ouviram falar sobre o prumo? É prumo que se fala, né? Tá, então tá, porque senão depois o Vitor vai me cobrar que eu falei errado. Tá, Vitor? É prumo. E essa pré-leitora falou sobre o prumo, que Deus, as paredes teriam que ficar reta. Esse prumo é o alinhamento que Deus quer fazer em nossas vidas. E quando eu escutei essa palavra, me veio assim, eu já escutei essa palavra, esse prumo, né? E me veio então a lembrança de uma memória afetiva. Quando eu era criança, eu estava andando de bicicleta na frente lá, tinha a rua, daí do lado de cima era a minha casa, do lado de baixo o meu pai estava fazendo um galpão. E o meu pai falou assim, Tati, vai lá no vizinho e busca o prumo, que eu preciso para prumar as paredes. Eu lá andando de bicicleta, né, sempre bem distraída, fui lá no meu vizinho e falei, o pai pediu um pedaço de fumo para fumar as paredes. E aí, então, o meu vizinho que plantava fumo, né, me deu um pedaço de fumo e eu cheguei lá para o meu pai com um pedaço de fumo. Aí depois foi motivo, né, de muita risada, porque o meu vizinho falou assim, o Ademir deve estar louco? O que ele vai fumar as paredes? Mas deve ser uma técnica nova, né? Mas me gerou essa memória afetiva dessa lembrança. Então, Deus está usando essa ferramenta, que é tempo de nós alinharmos. É uma construção reta. Não tem mais como a gente ter essas paredes tortas, essa estrutura que não está alinhada ao céu. É um tempo de alinhamento aos céus. E aí eu quero trazer também Êxodo 16:19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, vou começar de novo. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Quero falar algo que para a gente viver essa nova estação em Deus, ela é essencial em nossas vidas. Deus quer trabalhar na minha e na sua vida o desapego. Tem coisas que a gente está retendo, tem coisas que a gente está guardando que não faz mais parte para essa nova estação que Deus tem. E Deus quer trabalhar no seu e no meu coração o desapego. E aí vem essas coisas práticas da vida. E é algo que Deus começou a fazer esse movimento. Essa semana eu cheguei em casa, praticamente a nossa casa inteira estava na garagem. E para mim, sinceramente,
é bem desconfortável algumas mudanças. Mas Deus já está trabalhando no coração do pastor Gabriel. Esse tempo de reciclagem, de tirar tudo aquilo que a gente vai se apegando e a gente acha que um dia a gente vai ocupar e que está ali só ocupando espaço. E assim é na nossa vida. A gente está guardando sentimentos, emoções que já não faz mais parte. Bota fora e dá aquilo que é para dar. Sabe aquela limpeza no seu guarda-roupa que há muito tempo? E Deus colocou algo no meu coração. Eu não sou nada contra esses desapegos e a gente vender. Mas Deus quer trabalhar no meu e no seu coração algo precioso. E Deus falou assim, é tempo de dar, de doar. Então, tudo aquilo que você tem lá na sua casa, que você não está utilizando, desde um equipamento, desde um utensílio, desde uma roupa, é doar, não é vender, é doar. E como eu falei, não tem nada a ver com a questão, já vendi coisas, enfim, é a questão de Deus, que Deus colocou. É algo que Deus quer trabalhar no nosso coração. E esse apego que a gente está tendo, está nos impedindo. É algo que Deus quer tirar do nosso coração, porque está criando bicho e começando a cheirar mal. E Deus falou sobre dons e talentos que estão sendo guardados, que não é para guardar. E que Deus quer que a gente coloque para fora. Nós somos um canal de bênção, nós não somos um terminal. E outra coisa muito preciosa, e talvez é muito difícil para nós pastores estar falando, porque parece que a gente tem uma intenção, mas Deus sabe, e nós vamos ter que prestar conta diante dele, se a gente ser omissos dentro da igreja de falar. Muitos cristãos estão passando por necessidades financeiras, ou pessoas que têm, mas que são apegados e são norteados e conduzidos pela sua vida financeira, que vão ter que ser curados emocionalmente. Você que não está sendo fiel, você que não tem como ajudar ao próximo, e você não está ajudando, você que precisa fazer um movimento nessa área, chegou o tempo. Não dá mais para reter, não dá mais para se apegar. Isso já não nos pertence mais, né, para nós realmente vivermos essa nova estação. E eu quero falar, você sabe quem é, e Deus colocou no meu coração. Foi feito um movimento semana passada, domingo, sobre o Realize, que é para que muitas vidas sejam abençoadas. A igreja não é minha, não é do pastor Gabriel. Essa igreja é de Cristo. É para que vidas sejam transformadas, vidas sejam alcançadas, pessoas estejam aí sentadas do seu lado. Assim como você está aqui recebendo essa palavra diretiva e que eu creio que vai gerar transformação na sua vida. Você que não pegou domingo, mas Deus já tinha, você sentiu uma chama no teu coração. É para você pegar. Porque assim, vou ser bem sincera contigo, se você não fizer esse movimento, não depende de você. Deus, Ele faz. A gente depende de Deus, não de pessoas, mas pessoas são oportunizadas. Mas você está sendo oportunizado, porque você sabe, Deus colocou uma semente no teu coração, para que você possa realmente ser curado nessa área de apego na vida financeira. Você que não está sendo fiel a Deus, nos dízimos e ofertas, você bem direta e reta. Deus quer te curar nessa área também, porque vai começar aquilo que você está retendo, que não é para reter, dá bicho e cheira mal. Então é uma palavra de amor e com muito temor. Quero falar sobre algo que é muito forte e que tem impedido muitos de nós, que é
a distração. A distração tem nos impedido de viver essa vida íntima, profunda, essas experiências que Deus está movimentando. Deus tem dado visões, Deus tem dado sonhos. Pessoas que não sonhavam, não tinham sonhos proféticos, estão tendo sonhos. Deus está dando visões. Deus está acendendo essa chama no nosso coração. Eu, sinceramente, estou vivendo algo em Deus que eu nunca tinha vivido antes. Vou ser bem sincera. Tenho quase 20 anos de fé, 11 anos, 10 anos como pastora. E constantemente a gente vive processos. E eu falo para Deus, Deus, quanto tempo eu perdi de buscar. Eu não posso dizer que eu estou vivendo uma vida profunda, mas eu estou nesse anseio, eu estou buscando. Tem muitas coisas que Deus ainda está trabalhando na minha vida, está removendo, está tirando, que não me pertence mais. Mas é isso que Deus quer fazer. E quero falar sobre uma passagem. Quero que façam tudo quanto venha a ajudá-los a melhorar, servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para distrair sua atenção e consagrar-se plenamente ao Senhor. Alguém tem eu deixei ali o meu celular, me alcança o celular, por favor. Sabe qual é o maior instrumento de distração na minha e na sua vida? É tão pequenininho, tão inocivo. Ontem de noite eu e o Vitor estávamos sentados, existe uma ferramenta, não sei se você já entrou no seu celular, que você ali está há quanto tempo que você fica navegando nas redes sociais? Você tem coragem de olhar? E ontem, eu e o Vitor, eu nem sabia direito como que era, o Vitor me ajudou, então existe essa ferramenta, quem nunca olhou. Então, ali faz o cálculo semanal, mais ou menos, de quantas horas você tem perdido aqui. Então, não é tempo da gente se distrair. Pais, mães de famílias que estão perdendo momentos preciosos. E quando eu olhei o meu tempo, né, ali deu 2h30, né, Vitor? Eu falei assim, Senhor, diante de Ti, vou diminuir para 70% disso, né? Eu vou ficar com 30% para realmente escutar uma live, coisas que edificam. Mas eu e Deus me comprometi, porque realmente não é tempo de perder tempo. E isso daqui está nos distraindo. Tantos videozinhos legais, engraçados, divertidos. E quanto tempo, porque é algo, foi programado isso daqui para te chamar a atenção. Então você entra aqui para olhar uma coisa. Quantos seguidores você tem? Eu olhei assim alguns perfis, né? 500 pessoas seguem, 400, 1000 pessoas. Seguindo 1000 pessoas e acompanhando a vida de 1000 pessoas, você está tendo tempo para seguir Jesus? Então é um tempo de despertar, é um tempo de acordar. Deus está chamando a igreja. Isso daqui tem te roubado a mente. Nossos jovens, nossos adolescentes. Agora eu vou falar uma palavra muito séria. Estão sendo roubados. A mente está sendo cauterizada. Na igreja, os jovens, os adolescentes, eles representam a força, o vigor. Eu anotei aqui, os nossos jovens estão sendo amortecidos, adormecidos e distraídos. Eles representam a força, o vigor. E existe um estudo do Augusto Cury que fala que se nós fizermos um teste emocional dos nossos adolescentes e nossos jovens, eles representam a idade de 60 anos. 60 anos. Eles estão cansados, eles estão se sentindo sobrecarregados, eles não sabem lidar com as suas emoções. Mas eu declaro em nome de Jesus que os nossos jovens, nós como pais, nós como igreja, nós declaramos, Senhor, que eles serão sim a força e o vigor, que eles vão usar como instrumentos tudo aquilo, Senhor, que Tu tem derramado
chamado sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, que haja um despertar em meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que através da vida deles, muitas vidas sejam impactadas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, eu creio. Então, eu falei sobre os nossos jovens e os nossos adolescentes. E nós, pais, seremos cobrados pela omissão. Eles não têm maturidade, porque eles usam muito o termo agora que eles precisam de... Qual que é a palavra que eles usam? Privacidade. Os nossos jovens, os nossos adolescentes não têm maturidade para ter privacidade. E você, pai, vai ser cobrado por dar essa privacidade que eles não têm condições. Não há maturidade aqui. Então, é a nosso dever projetar, realmente profetizar sobre a vida deles. E nós temos que realmente saber aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Então, é um tempo de despertar. E eu creio mesmo que esses jovens, porque muitas vezes eu fico muito assustada com o comportamento dos nossos jovens. Então, a gente tem que ministrar sobre a vida deles. Eles estão em um momento de maturação. A gente precisa ministrar. Você, pai, é chamado para ministrar sobre a vida dele. E muitas vezes os pais querem ser amigos. Você não é amigo do seu filho, da sua filha. Você é chamado para instruir. E ele vai ficar chateado e faz parte da frustração. A frustração faz parte. Ela é importante. Muitas vezes você vai ter que frustrar para que esse jovem, esse adolescente cresça e amadureça. Porque vai ser mimado, senão vai querer tudo no seu tempo, da sua forma. E você vai ter as consequências. Eu vou ter as consequências se a gente não despertar. Então, eu creio que os jovens que estão aqui receberam como uma flecha essa palavra e que vai ver um avivamento no meio dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Cadê a Raquel? Raquel? Traz aqui para mim, por favor. E para finalizar, eu quero mostrar algo para vocês muito prático daquilo que Deus quer fazer. Raquel, tu vai ser minha ajudante, tá bom? Então, tu tira tudo e bota aqui enquanto eu vou falando, tá? Ontem, no grupo da família, eu vi um videozinho e eu fiquei frustrada. Quem colocou esse vídeo que eu queria fazer, essa dinâmica, na igreja? Mas, né, como eu sou uma pessoa de Deus e que estou... Muito obrigada. Tá, isso aí. Eu pensei, não, isso é uma confirmação, né? Então, eu quero falar sobre você, sobre Apocalipse 3, 15 a 16. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e não é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Forte, né? Mas é esse despertar que Deus quer fazer na nossa vida. Chega de vivermos uma vida morna. Vou falar para vocês o conceito. Porque aqui fala, né? Seja frio ou seja quente. O frio, ele representa aquele cristão. Vocês já escutaram esse termo? Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Mas todo mundo sabe que ele está nesse processo. Ele não esconde de ninguém que ele está frio, ele não está tendo experiência com Deus. Mas o crente frio, existe uma humildade. É muito mais fácil ele cair em si e dizer assim, não, eu não quero mais viver essa vida gelada, fria, fora da presença, sem ter experiência, sem ter intimidade, sem ter profundidade. O grande problema é o crente morno. E que muitas vezes a gente tem que avaliar se a gente não tem sido esse crente morno. Ele está na igreja, ele está servindo, muitas vezes ele está
louvando ao Senhor, ele se quebranta, ele vem aqui na frente, mas o problema é a religiosidade. A religiosidade é um câncer que mata. Jesus Cristo liberta. Então eu creio que muitos que estavam vivendo uma vida morna, essa noite, diante do Senhor, Deus vai libertar e a gente vai começar a ter posicionamento. Nós vamos começar a ter as evidências de Cristo. Então, quero representar a nossa vida espiritual. Aqui eu tenho o café, né? Que representa, eu gosto muito de café. Agora eu estava fazendo jejum e para mim foi uma grande provação, porque eu amo café. Quem aqui gosta de café? E o meu café, então, ele representa a nossa vida espiritual. Mas eu gosto muito também de suco. E principalmente da Petri. Vou fazer propaganda aqui, depois tem que me dar uma... Quem gosta de suco aqui? Todos vocês? Então, eu também gosto de suco. Só que o suco, ele está representando hoje o nosso pecado. Onde muitas vezes a gente é cristão, a gente vem na igreja, a gente louva o Senhor, mas as nossas atitudes, elas não têm. Porque muitas vezes quando a gente sai aqui, ali no gourmet mesmo, quando a gente tem a oportunidade de falar mal, a gente fala. Muitas vezes, a gente tem a oportunidade diante de nós, de fazer o que é certo. Vou trazer uma área, impostos. De negligenciar, de não pagar, mas está sendo tão injusto eu pagar imposto disso daqui, o que vai me sobrar? Então eu vou negligenciar. E aí eu sou cristão, e eu estou negligenciando algo que existe e que é para ser feito. Muitas vezes, diante de uma circunstância, de uma situação, eu vou falar mal, porque quando eu falo mal de alguém, quando eu faço fofoca, me dá uma certa sensação, uma falsa sensação de que a minha vida está melhor do que a dela. Então eu vou falar mesmo. Eu sou cristã, mas eu gosto de falar dos outros mesmo. E assim a minha conduta como cristão não está compatível. Não está compatível. As pessoas lá no teu trabalho olham e falam assim: mas eu não quero ir na igreja. Essa pessoa vai na igreja, mas olha as atitudes. Uma pessoa que não demonstra amor pelo próximo, não demonstra afetividade. E aí então, essa é a nossa vida cristã. Morno, o café estava quentinho, estava gostoso. Mas com o pecado ele ficou morno. Alguém que falou que gosta de café, quer um golinho? Tá uma delícia isso daqui, deve estar, né? Então, é assim que muitas vezes a nossa vida está. E Cristo aqui em Apocalipse fala, Deus fala a ponto de vomitar. Uma coisa quando dá nojo, né? Quando a gente pensa alguma coisa nojenta, nos dá ânsia de vômito. Vocês imaginam Deus falando isso? Estou a ponto de te vomitar. Você não é quente, você não é frio. Você não é frio, você não é quente. Você é morno. Não serve... E aí, eu estava vendo, né, quando fala da igreja de Laodiceia, que nessa cidade existia 2 rios. Por isso que Deus contextualizou ali, né? Um que jorrava água gelada, que era usada para tomar, e o outro que era água quente, que era usada medicinalmente. E quando se juntava as duas águas, se tornava uma água morna, que não servia para nada. Então, ali Deus quis contextualizar dentro dessa... Então, Deus está nos chamando para que realmente a gente possa romper com as barreiras. É um tempo onde que eu e você somos chamados a viver uma vida íntima, uma vida profunda, onde nós vamos sim passar por desafios. O processo, ele é necessário. O processo dói, mas o propósito, ele cura.
E quando a gente consegue superar, quando a gente fala assim, tem uma frase que fala, uma ferida fechada, um ministério aberto. Deus quer usar as suas dores. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma trajetória. Mas isso não é para você se tornar vítima da vida. Isso é para te promover. Aquilo que Deus dá para as nossas vidas é para servir de testemunho de que Deus é fiel. Então, muitas vezes, pessoas que passaram por situações graves no seu casamento e restauraram em Deus, hoje serve como testemunho. Pessoas que passaram por luto, mas que em Deus, porque é só através de Deus, conseguiram superar. Hoje as suas vidas são testemunhos de que Deus é fiel e que Deus não é um Deus de punição. Ele nunca vai nos dar algo para nos derrubar. É sempre para nos promover, é sempre para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer. Sem as provas, não seremos aprovados em Deus. Então elas são necessárias. Mas o que é que vai nos fortalecer diante desses processos? É a nossa fé, a nossa convicção, é a nossa intimidade, é um coração quebrantado, um coração humilde. Hoje a soberba, ela tem devastado, e muito dessa mornidão vem da soberba, da religiosidade, de pessoas que estão no seio da igreja, mas que estão sendo enganados pelo inimigo. Então é um despertar. Não é mais tempo de ficar nesse lugar. Não é tempo do raso, não é tempo do morno. É um tempo onde há um movimento espiritual sobre a minha e a sua vida. Você está sendo oportunizado. Queria chamar o louvor para vir aqui. E eu quero que você pode levantar. É um tempo onde é uma palavra reta, uma palavra direta, mas eu creio que ela veio como uma flecha no seu coração. E eu creio que a partir desse culto, muitas vidas que estavam desalinhadas aos céus, a partir de hoje, haverá um alinhamento. Eu declaro sobre vidas intimidade, profundidade. Eu declaro transformação. Eu declaro cura em todas as áreas. Área emocional, muitas pessoas que estavam presas emocionalmente ao seu passado. Em nome de Jesus, eu declaro liberdade. Cristo nos libertou para vivermos uma vida nova, uma vida íntima. Deus tem como promessa para mim e para você a terra prometida. Deus tem como promessa para mim e para você uma vida de desfrute. Não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de desafios, mas é a fé, a convicção, é ter realmente aquela esperança de que Deus está cuidando de tudo. Talvez aqui muitos estavam até hoje querendo controlar sua vida financeira, querendo controlar sua vida conjugal, querendo controlar todas as áreas. E nessa noite eu quero te dizer que é um tempo de entrega. Você tem carregado fardos que não é para você carregar. Você tem carregado emoções que não é para você carregar. Você tem carregado muitos fardos que têm sido exaustivos. Mas Cristo, Ele está vendo esse movimento para nos tirar desse lugar. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós estamos aqui como igreja de Cristo, Senhor, porque nós declaramos diante de Ti, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Senhor, essa noite o Senhor já tinha preparado para cada um que está aqui, Senhor. É uma noite de romper. Ninguém mais vai sair desse lugar como entrou, carregando crenças, tendo uma vida morna diante de Ti. Senhor, nós declaramos, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Nós queremos ser moldados por Ti. Nós queremos ser alinhados por Ti, Senhor. Que haja um alinhamento com o céu, Senhor. Que haja, Senhor, o Teu Espírito Santo é poderoso para transformar, para curar.
coração de cada um aqui essa noite, Senhor. Que cada um possa diante de Ti entregar tudo aquilo que estava sendo exaustivo, Senhor. Que possamos viver em Ti, Senhor, esse novo tempo, essa nova estação. Nós declaramos uma nova estação, Senhor. Nós declaramos esse novo tempo, essa nova estação diante de Ti, Senhor. Uma estação onde nosso coração está voltado a Ti, aonde teremos visões, aonde a nossa boca, Senhor, será uma boca profética, aonde nós vamos declarar, Senhor, o Teu poder. Nós vamos declarar sobre a vida dos nossos filhos, nós vamos declarar sobre a nossa casa, que Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que transforma, Senhor. Nós declaramos essa noite, Senhor, uma noite de vitória. Nós declaramos, Senhor, uma noite de transformação. Vai ser a partir desse dia que nós realmente, Senhor, vamos romper com toda a religiosidade. A religiosidade mata, mas Cristo vivifica. E nós queremos ter uma vida em Cristo, uma vida livre de todas as amarras, uma vida livre de tudo aquilo que nos impedia, Senhor, de ter visões, de ter sonhos em Ti, sonhos proféticos. Que a nossa fé seja avivada, que, Senhor, que não sejamos mais movidos por circunstâncias. Não é, Senhor, não é pelo poder pela força do nosso braço. Nós declaramos, Senhor, não é pela nossa capacidade humana. Somos fracos, Senhor. Nós precisamos e nós dependemos de Ti. Senhor, que nós possamos evidenciar, Senhor, que somos Teus, que nós possamos mostrar através de atitudes a evidência de Cristo, Senhor, através das nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, nós precisamos de Ti, nós queremos mais de Ti, Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nos ajuda a transformar o nosso coração, nos ajuda a renovar a nossa mente, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos, nós dependemos, nós estamos diante de Ti com um coração humilde, Senhor. Dá amor por vidas, amor, Senhor, amor. Nos dá um coração de carne, um coração que ama. Senhor, restaura o nosso lar. Eu declaro, Senhor, restaura o nosso lar, a nossa casa. É a partir do nosso lar. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o único em nossa vida, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós declaramos, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. O Teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Teu Espírito Santo está aqui nesse lugar, Senhor. Transforma, restaura o interior, Senhor. Cura, Senhor. É uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de transformação, é uma noite, Senhor, é uma noite de cura, é uma noite de cura.